Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Ainda de pés, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 3. Pode ficar tranquilo que esse texto ele está baseado no tema deste evento, dessa nona GO. Nós estamos fazendo um evento, irmão, Visão Missionária, baseado no livro de Samuel, onde o versículo 7 vai dizer que Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Mateus 3, eu vou ler a partir do versículo 13, para não ficar só no versículo e alguém interpretar diferente. Então vamos ler todo o texto para a gente entender todo o contexto do texto. É como o pastor Ricardo falou, é para todos, serve para todos, mas eu estou visando, tá, apenas essa classe. Mas a palavra de Deus, ela tem efeito, ela é uma espada de dois gumes, né? Está escrito assim, meus irmãos: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João punha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vem a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixai, pois, agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu, e veio sobre ele o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Vocês que vão ser consagrados, não feche a sua Bíblia. Você vai acompanhar essa ministração com a palavra aberta. Irmãos, eu sou pregador da palavra. Amém? Aí você vai assentar com a Bíblia aberta. Três vitórias, três bênçãos para aquele que se submete a uma autoridade. Vamos lá, três bênçãos, três vitórias para aquele que se submete a uma autoridade. Eu vou falar mais uma vez, nós vamos falar agora usando uma linguagem mais simples. Três bênçãos, três vitórias para aquele que está debaixo de uma autoridade. Só que esse não é o tema. O tema eu vou colocar porque foi o pastor Anderson ministrando, e ele deu o tema pregando sem me falar nada. O tema é este: o meu ministério tem asa. Agora eu quero que você cutuque o irmão que está do lado e diz para ele isto. Mas parece que você não está acreditando, está falando sem fé. Cutuca ele e diz: o meu ministério tem asa. Está no texto? Está. Está na palavra? Está. E se eu não provar isso dentro da palavra, eu desço do altar e deixo de ser pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão, segura a mão do seu irmão. Estende a mão no corredor, fecha o corredor aí. Fecha o corredor, eu estou sentindo algo forte nessa manhã.
Essa palavra, ela veio do céu, irmãos. Isso. Pega na mão, isso. Eu sei que tem pessoas que não estão acreditando no teu ministério, que não tem asa. Eu sei. Tem o duvidoso no nosso meio. Tem aquele que duvida. Tem aquele que olha para mim e diz, não, ele não tem asa, não vai, não chega, não alcança. Eu sei que tem esse duvidoso contigo, quando você canta, fala, não vai. Tem aqueles, meus irmãos, que ele nem acredita e ainda torce para que o CD não roda, para que o celular trava, para que o YouTube não funciona, para que a internet não dá... Tem um torcedor contra. Você já viu que eu fico aqui atrás de quem está pregando, sempre eu fico em pé, sempre eu estou dando glória a Deus, porque eu estou torcendo pelo ministério dele, eu estou torcendo pelo chamado dele, eu estou torcendo para que dê certo, para que Deus usa, para que Deus levanta, para que Deus leve em outros lugares, para que nós sejamos canais de bênção na vida dele. Aleluia. Nós iremos espremer dentro da convenção os contra, aqueles que torcem para que não dá certo. Nós iremos espremer como se fosse um tumor saindo para fora e trazendo a cura. Porque aqui só tem pessoas a favor, só tem pessoas que têm visão, só tem pessoas que soma, só tem pessoas que realmente honra, só tem pessoas que abrem a mão e diz, nós somos irmãos, nós somos amigos, você tem chamada, você tem ministério, o teu ministério tem asa. Aleluia. Aleluia. Levante a mão dele assim devagar, ligeiro, não seja carinhoso. Baixa de novo, baixa. Vai com carinho, devagarzinho, acredita nele, acredita. Levanta assim devagarzinho, isso, vai, olha para ele, vai, olha para ela, vai, fala assim, eu vejo asa no teu ministério. Agora sente glorificando, sente adorando. Meu Deus, meu Jesus. Aleluia. Pois pasma, meus irmãos, o texto bíblico a partir do versículo 13. A Bíblia é explícita a dizer que Jesus, ele saiu da Galileia e ele foi para a região do Jordão. E ele foi intencionalmente encontrar com João. Ele já sabia que João estava atarefado, fazendo batismo, pregando arrependimento, trazendo as almas ao encontro do Deus de Israel. E a Bíblia diz que então Jesus, quando vai descendo as margens do Jordão, ele é visto por João. João, ele para imediatamente do que está fazendo. E ele vai ao encontro de Jesus. Só que quando pastores, obreiros, pastor Edivaldo Rocha, quando João vai ao encontro de Jesus, João vai com a visão do homem. João vai com a visão do homem dizendo assim, Jesus, eu que quero ser batizado por ti. Aí Jesus disse, não, para que se cumpra toda a justiça, eu que tenho que ser batizado por ti. João diz, como tu vem a mim que eu que tenho que ir a ti? Porque João tinha a visão do homem. João pensava assim, olha, se Jesus me batizar, o meu ministério vai ser diferente. Porque é um privilégio ser batizado por Jesus. Só que Jesus não queria simplesmente ficar sem uma autoridade. Jesus queria ter uma autoridade sobre ele, mesmo sendo homem. Mas Jesus teria que ter uma autoridade na terra sobre ele, demonstrando que todos os homens têm que estar debaixo de uma autoridade. E Jesus provou que todo aquele que está debaixo de autoridade, ele recebe 3 bênçãos.
ele recebe 3 vitórias. Esses dias, só para nós introduzir, encontrei-se uma irmã, é missionária, não vou citar o nome dela, questão de ética, muito conhecida na estrutural. Eu falei assim: irmã, nós vamos ter um evento, quero te convidar a fazer parte. E ela: pastor, eu vou, porque para mim aquele negócio de dentro de igreja e pastor tá falando que a gente só sai com a permissão dela. Não, eu não. Eu falei: irmã, mas quem é o seu pastor? Meu pastor é Deus. Eu falei: então você é mais do que Jesus. Porque até Jesus estava debaixo da autoridade de João. E todo aquele que se submete à autoridade, pastores e obreiros, ele passa a ter 3 vitórias. Ele passa a ter 3 bênçãos diferenciadas no seu ministério. Perceba que Jesus, ele quer tomar posse dessas 3 bênçãos. Ele quer tomar posse dessas 3 vitórias. E perceba que Jesus disse para João: João, eu quero ser batizado. E a Bíblia é categórica em afirmar, dizendo, então assim João aceitou. Depois que ele entendeu que Jesus queria estar debaixo de autoridade. Não vamos negar a palavra de Deus. Sair por aí dizendo que não tem pastor. Sair por aí dizendo que pastor não te manda, que pastor é isso e aquilo, que você mesmo é ungido por Deus e quem manda em você é Deus. Jesus está nos ensinando uma lição preciosíssima dentro desta palavra. Se Ele é o nosso mestre, Senhor dos senhores, Ele estava debaixo da autoridade de João. Sabia Jesus que após o batismo ele saía dali para cumprir o seu ministério, mas ele não poderia sair dali sem João colocar a mão sobre ele, sem João colocar ele nas águas, sem João ser aquele que a qual estaria dando cobertura ao ministério de Jesus. Quem sabe eu posso conjecturar que alguém perguntou: mas quem é esse, João? O que é a tua cobertura, João? Tu não falava que via alguém após ti, que tu só preparava o caminho? Aí João responde assim: é esse aí, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João expressa: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quer ficar debaixo da minha cobertura. João aceita, leva Jesus para a água. João termina o batismo, a Bíblia diz que logo Jesus saiu da água. E já sai dali com a cobertura de João. João está como um pastor sobre a vida de Jesus. João está como um cobertor sobre Jesus. Porque Jesus está debaixo da sua autoridade. Ainda sendo Deus, ainda sendo mestre, ainda sendo poderoso, ainda sendo aquele que tem todo o poder. Mas ele não poderia dar o mau exemplo, como muitos crentão por aí, que não congrega, não tem pastor, mas diz que é pregador, é do reteté. Mas quem é teu pastor? Eu não tenho pastor. Está fora do ministério de Jesus, está fora da liderança de Jesus, está fora dos propósitos eu não reconheço, irmão. Não adianta que eu não reconheço. Não sobe no púlpito, não prega. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o caminho. Tem que passar por ele. Se ele deu o exemplo, quem somos nós para não seguir? Quem é você para andar com o seu narizinho empinado, querendo se mandar, dizendo que você mesmo anda em você e que você não está debaixo de cobertura de ninguém? Isso é para quem não lê Bíblia, isso é para quem não compreende a palavra. É por isso que nós temos uma convenção, porque às vezes você bate no peito: eu sou o presidente, mas quem está acima de você? Quem está te dando a cobertura? Cadê a tua visão? A visão ministerial. Alguém poderia dizer: mas Jesus, realmente tu tem autoridade?
Jesus realmente expulsa demônio, Jesus salva a vida, perdoa pecado. Mas quem é teu pastor? Quem te dá a cobertura? João, que prega no deserto, João que batiza, João que prega o arrependimento. Jesus Cristo reconhecia que João tinha uma autoridade que vem ante eles para endireitar o caminho, mas que ele estava com a cobertura sobre o ministério de Jesus. Tem coragem de cutucar o crente que está do seu lado e dizer: 3 vitórias, 3 bênçãos para aquele que está debaixo de autoridade. Mas eu quero que você fale mais com ousadia. Você está debaixo de autoridade ou é só mais um? Eu sei que isso não dá glória, mas espiritual não. Eu estou me contentando, irmãos, eu estou me segurando. Mas eu tenho um limite. O Espírito de Deus não tem limite. Ninguém prende, ninguém segura. Aleluia, ele é livre, ele não depende de ti. Aleluia. Aleluia. 3 bênçãos, 3 vitórias. A primeira vitória, a primeira bênção: saindo logo Jesus da água, abriu-se. Quem está debaixo de autoridade, o céu está aberto para ele. Não, entendeu? Porque da glória sentada é pouco. Quem está debaixo de autoridade, o céu está aberto para ele. Levanta da cadeira. Se você tem o céu aberto, glorifica o nome dele nesta manhã. Levante a tua mão assim para o céu. Diga comigo: aquele que está debaixo de autoridade. Agora aponta, diz assim: o céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto para aquele que está debaixo de autoridade. Eu vou deixar você dar glória. Quer céu aberto para ti? Quer céu aberto no teu ministério? Quer céu aberto no teu chamado? Esteja debaixo de autoridade. Esteja debaixo de autoridade. Esteja debaixo de autoridade. Isto não é unção se você está dizendo e não tem um superior. Isso não é poder que você está dizendo e você não é submisso. Isto não é o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele é com aquele que está debaixo de autoridade. Assente glorificando a Deus. Mas continua participando comigo. Levanta a tua mão para o céu e diga comigo: a primeira vitória, a primeira bênção é o céu aberto sobre aquele que está debaixo de autoridade. Jesus sabia que Deus poderia abrir as portas para ele, e pode. Jesus tinha o pleno conhecimento. No reino de Deus não tinha nada que o impedisse, não tinha nada que o parasse. Mas diante dos homens, Jesus tinha que cumprir com as escrituras. Ela não poderia ser abolida e tampouco atropelada. Então Jesus disse:
mostrando para os homens, para que eles viessem cumprir o mesmo propósito. Ele foi até João e mostrou para o povo que quando ele se submeteu à autoridade, quando ele se despiu do Deus poderoso, mostrando como homem, e diz: eu quero ser batizado por João, porque seria um privilégio João batizar Jesus. Mas quem disse que no privilégio de Jesus batizar João, por que não é um privilégio? Quem não quer ser batizado por Jesus? Quando Jesus estava batizando, acredito eu que muitos corriam para os seus braços porque queria ser batizado por Jesus. Mas veja o texto, quando Jesus vai ser batizado por João e que ele quer ser batizado, ele roga isto dizendo, porque ele queria mostrar para os demais que o céu se abre quando alguém se submete, quando alguém se rende, quando alguém se humilha, quando alguém se coloca na autoridade de alguém, quando alguém honra. Então quem disse que Jesus não estava honrando João? Porque que privilégio não é batizar Jesus de Nazaré? O que Jesus estava passando era que João, a partir daquela hora, ele estava sendo honrado, reconhecido como o único na terra que batizou o Filho de Deus. Mas na visão de João, ele que queria ser batizado pelo Filho de Deus. Na visão do homem, ele que queria ser batizado. Ainda que o próprio João, ainda que ele estava debaixo de autoridade, mas Jesus tinha que mostrar para João que ele também carecia estar debaixo de autoridade. E quando ele está debaixo de autoridade, se os irmãos lerem o versículo 16, o texto diz: e eis que lhe abriu os céus. Abriu o céu ou não abriu? Diga comigo: a primeira vitória daquele que está debaixo de autoridade, o céu se abre. Agora diga comigo: se o céu se abre, o que não vai se abrir? Não pegou? A porta está escancarada para o teu ministério, através da bênção do teu pastor, através da bênção do teu superior. Não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço e titular por aí. Não adianta dizer que é um missionário sendo que é diácono. Não adianta dizer que é pastor sendo que é presbítero. Não adianta, tem que ter um superior. Tem que ter aquele que coloca a mão. Tem que ter aquele que você está em submissão. Não adianta. Ah, mas Deus me ungiu. Deus pode até ter te separado. Deus pode até realmente te dar o chamado. E isso brilha. Isso faz a diferença. Mas não quer dizer que ainda está no momento. Porque precisa a confirmação daquele que vai estar com autoridade sobre você. E Deus vai usar exatamente aquela pessoa que tem autoridade sobre você. Não é no teu momento, não é na tua hora, não é no teu dia, mas é quando Deus falar com ele. Ah, meus irmãos, aquele que está na frente da obra, aquele que tem a autoridade de Deus, ele é sensível ao Espírito Santo. Ele sabe quando é a hora certa para o teu ministério. Mas tem aquele irmão que não congrega, já sai por aí porque tem uma ênfase, tem uma boa palavra, realmente ele prega, a coisa acontece. Mas aqui, quando vem pregar aqui, eu pergunto: o teu pastor já está sabendo? Quando eu vou agendar, eu já falo: congrega onde? Com quem? Tem como eu falar com o teu pastor? Se você é obediente, tem deles que desligam o celular. Mas diga comigo: tem que estar debaixo de autoridade. Pode rodopiar, tenho nada contra. Mas se não estiver debaixo da autoridade, não serve. Isto tem que ser claro e falado em um bom som.
tem que estar debaixo de autoridade. Fala para ele, está debaixo de autoridade. O céu vai se abrir. É a primeira bênção. É a primeira vitória para o teu ministério. Jesus provou isto. Aleluia. Mas eu vou para a segunda rapidamente. Ainda o texto diz. Está no versículo 16, a continuação do texto. Quando o céu se abriu, logo o Espírito do Senhor veio sobre ele. Diga comigo, a segunda vitória, a segunda bênção, é ser cheio do Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora olha para cá, olha para cá. Alguém que está com os céus abertos sobre ele, porque tem autoridade sobre ele. Agora alguém que tem o Espírito Santo, porque ele está debaixo de autoridade. Não tem barreira. Pode até o homem se levantar, mas o céu está aberto. Pode até o homem criticar, mas o Espírito Santo está com ele. Não vai parar o teu ministério, não vai parar a obra que Deus tem contigo. Sabe por quê? Porque você tem a mão de alguém que está sobre você. Automaticamente o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre você. Ninguém para o meu ministério. Ninguém para o meu ministério. O que é isso, pastor? É porque ele criou asa. Ele criou asa. Ministério, quando cria asa, ele tem céu aberto, ele tem o Espírito Santo sobre ele, ele é submisso, ele está debaixo de autoridade, ele tem asa, ele é livre, ele voa, ele vai, ele chega, ele alcança o objetivo, ele realiza o seu propósito, porque ele está debaixo de autoridade. Pergunta para ele, teu ministério tem asa? Só tem asa se estiver debaixo de autoridade. Porque essa asinha que você inventou, ela vai ser cortada logo, logo, filho, não vai longe. Quem concorda, levante a mão para o céu e glorifica ao Senhor. Eu sei que da forma que você está indo, a pouco momento você vai ser frustrado. É experiência de caminhada. É a 10ª igreja que eu estou pastoreando. É o 10º estado que eu pastoreio. Já tenho uma experiência de ministério, de obra, de lidar com pessoas. Pode ter certeza, anotar. Se a palavra está falando, está falando. Se está escrito na palavra, está escrito. Ninguém vai te parar. Você tem asa, você vai voar, você vai longe, você vai realizar teu sonho, ainda que o homem não queira, mas a autoridade do céu, os céus estão abertos, o Espírito Santo sobre você, ainda que o homem feche a porta, Deus abre outra, é assim, mas você tem que estar debaixo, você tem que estar debaixo, os céus, diga comigo, a primeira vitória é os céus aberto. Diga comigo, a segunda vitória é ser cheio do Espírito Santo, porque eu estou debaixo de autoridade. Jesus nos ensina 3 vitórias com a sua atitude. Aprendemos aqui 2. Jesus nos ensinou que se nós estivermos debaixo de autoridade, além do céu se abrir, além do Espírito Santo vir sobre ele, ele está livre para voar. Ele tem asa e vai alcançar seu objetivo. Ele vai longe, porque ninguém vai fechar, porque aquilo que Deus abre, ninguém fecha, irmão. Ele tenta, ele peleja, mas tem asa, tem asa, tem asa, tem asa. Você está entendendo que você vai longe? Você está entendendo? Eu vou provar na Bíblia que Jesus foi longe, porque ele tinha asa no ministério dele. Jesus foi longe porque ele tinha autoridade sobre ele.
Perceba comigo. A terceira vitória. A terceira bênção. A Bíblia diz que houve uma voz. Então a primeira bênção, os céus abertos sobre ele. A segunda bênção, o Espírito Santo sobre ele. A terceira bênção, uma voz do céu que dizia: este é. Este é. Veja como ele tinha asa. Jesus era reconhecido por João na terra e por Deus no céu. O próprio Deus disse: este é o meu filho. Ele era reconhecido no céu. Jesus estava pronto a percorrer toda a terra. Jesus estava pronto para alcançar, ir e chegar, porque ele estava debaixo de autoridade. O céu estava aberto sobre ele, o Espírito Santo. E além disto, há uma voz que reconhecia ele no céu, por ele se submeter à autoridade de João. Jesus estava sendo honrado, não só na terra, mas no céu. Deus estava honrando Jesus de Nazaré, dizendo: este é meu filho. Agora deixa eu conjecturar. Por isso que nós honramos, meus irmãos. Às vezes nós não reconhecemos quem nos honra. Veja que João estava sendo honrado por Jesus, batizando Jesus. João por honrar Jesus, Jesus por honrar João, o céu se abriu sobre Jesus. Presta atenção para você entender, pega para ti. Jesus por honrar João, com que João o batizasse, estava sendo honrado. Então Jesus honrou João, agora automaticamente o céu se abriu sobre Jesus. Jesus ter honrado João, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Jesus honrou João, então a voz do céu reconhecendo Jesus, dizendo: este é o meu filho amado. Vocês perceberam porque que eu honrei todos os pregadores? Eu honrei todos eles porque eles também me honraram. Nós conseguimos trazer Adão Santos aqui porque eles contribuíram, eles ofertaram, deram uma oferta maior para nos ajudar, dizendo: pastor, o senhor passou para nós a visão e nós abraçamos, e eu vou semear nessa obra. E eu falei: então eu vou honrá-lo a vocês. Vocês pregarão no evento, desde que aquele não reconheça, desde aquele que queira te parar. Mas eu quero te dizer, eu aprendi que eu sou abençoado quando eu honro alguém. Eu só recebo as bênçãos quando eu honro o ministério de alguém, quando eu reconheço que você me honrou, você me ajudou na obra. Tem aquele que critica, mas ele não honra. Tem aquele que critica, mas ele não abraça. Tem aquele que é contra, mas ele não chega junto, ele não semeia, ele não oferta, ele não ajuda, mas ele é contra o que está acontecendo. Eu poderia ser o pregador do dia do Adão Santos. Eu poderia escolher o melhor horário, o dia da casa cheia. Eu falei: vou honrar quem me honraram. Eu não aprendi com marmelada por aí, não aprendi dentro da palavra. Eu só tenho a bênção se tiver uma mão sobre mim. Jesus nos ensinou isto. É por isso que nós precisamos de uma convenção, porque nós temos que estar debaixo de uma cobertura. Não pensa, teu ministério não vai ter asa, filho. Teu ministério não vai ter asa, filha. Olha o que o cantor falou para mim.
O cantor William, pastor, eu estava em um ministério. Ministério não tem nada, é só o pastor. Eu preciso de cobertura, eu preciso de voar, eu preciso de andar. Quem não quer voar? Quem não quer realizar sonho? Quem não quer chegar lá? Aí o pastor William diz: fica com a tua mão sobre mim, tu é o meu pastor, me dê tua cobertura. Aleluia! Nós precisamos ter a cobertura, nós precisamos ter uma autoridade sobre nós. Nós temos que abrir nossos olhos, contemplar a palavra e entender que o meu ministério não vai ter asa, não vai chegar a lugar nenhum se eu não estiver debaixo da autoridade. Escute o que eu vou falar para os irmãos. Não vou citar o nome do pastor nem da igreja. Eu visitei ele e convidei ele para a convenção. Ele falou assim: pastor, eu vou orar e pensar. E eu fui embora. Depois ele fez uma reunião com os obreiros deles. E um obreiro dele, muito meu amigo, me procurou e falou: pastor, eu me decepcionei com o meu pastor. Ele fez uma reunião, o que ele falou, e eu vou falar, irmão, porque a verdade, o altar é o lugar da verdade. E ele falou assim para os obreiros: eu fui convidado pelo reverendo Neucides fazer parte da convenção. Mas o reverendo Neucides só tem uma igreja. Eu tenho 7 igrejas. O obreiro se desligou lá na mesma hora, quando ouviu isso dele. A soberba, nariz empinado. Quando o obreiro me contou, eu falei: meu filho, não tem problema. Eu já sou vacinado com esse tipo de coisa. Eu continuo do mesmo jeito, sem ele. Mas no dia que ele precisar de mim, eu o abraço. Que um dia nós vamos precisar. Nós temos que estar debaixo de cobertura. Vai chegar o limite dele. Ele vai procurar amigo, porque o que tem por aí é só pataca, irmão. Pataca te deixa pela mão mesmo. Só tem nome. Só tem aparência. Mas na hora do vamos ver, na hora do estreito, cadê? 3 meses depois, eu fiquei sabendo que ele deu uma parada cardíaca. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Corri lá fazer uma visita a ele. Cheguei lá para orar por ele. Estava no sofá sentado, um pouco destruturado fisicamente. E ele começou a chorar e disse: pastor, tudo isso que está acontecendo comigo, eu com 7 igrejas, lá na cidade de tal, o pastor tomou a igreja. Eu fui na igreja de tal lugar, não vou citar o lugar que os irmãos vão saber quem é, eu não quero envolver nome de ninguém. E na tal lugar, o salão era alugado, quando eu cheguei lá, estava a placa de outra igreja, o pastor já tinha trocado a placa. Eu estou só com essa igreja aqui, meus filhos querem entrar na justiça, que a gente divide a igreja antes de eu morrer. E ele não tinha mais para onde correr. Tem que estar debaixo. Não pense que você é o último, que você... Não, meus irmãos. Calma. Ele esteve aqui conosco na sexta-feira. Terminou ali, me abraçou e disse assim: pastor, que coisa. Nunca pensei o que Deus ia fazer no teu ministério. Eu não falei, mas veio em mim, porque eu já tinha ouvido a mensagem do pastor Wanderson. E eu pensei assim comigo: aqui tem asa, filho. Aqui tem asa. Tem asa aí? Tem? Tem asa aí? Tem? Tem asa no teu ministério? Tem? Levante a mão e diga: ninguém vai parar o meu ministério. Eu vou chegar. Eu vou realizar meu sonho. Eu vou conquistar. Faz assim. Meu ministério tem asa. Marcou comigo na porta da igreja. Eu preciso do advogado da convenção o mais rápido possível. Me dá esse suporte.
E eu na corrida falei, pastor, depois nós conversamos sobre ele, mas não deixe de me dar atenção. Eu já estou com asa, filho. A tua, ó Jeová, já tirou. A asa que não está debaixo de autoridade, ela vai ser cortada, pode ter certeza. Fica tranquila, a hora chega da tesoura, a espada de Jeová. Fica tranquilo, minha irmã. Eu sei que tu tem uma voz linda. Eu sei que tu tem chamada. Sim, eu sei que você está andando nos púlpitos por aí, está cantando, a coisa está acontecendo, eu sei. Mas você não está debaixo de autoridade. Eu estou te ouvindo você dizer que não tem pastor, que pastor não manda em você. A tesoura já está preparada, filha. Fica tranquilo. Eu sei, filho, eu sei. Eu sei que você prega, a coisa acontece. Eu sei que as cadeiras saem do lugar. Sei que você é mais do que eu. Se eu te colocar aqui é perigoso quebrar até esse púlpito, eu sei. Mas eu já vi falar que você não se submete a pastor. Você faz agenda e não avisa. Eu sei que o pastor fala que quando vem saber, você já pregou não sei quantas igrejas. Eu sei, há uma tesourinha vindo aí, filho. Há uma tesourinha. Tá vindo aí. Essas asas aí vai cair. Fica tranquilo, eu tenho experiência, eu vou contar para vocês. Não vou citar o nome do presbítero aqui na estrutural. Pregou em todas as igrejas aqui. Quantas vezes o pastor dele me ligou e dizer, pastor, chega aí, não deixa eu subir. Eu nem sei das agendas dele. Vocês estão me entendendo ou eu estou pregando outra língua? É uma palavra para os que vão ser consagrados ou não? Então trisca nele, vai cuidado com as tuas asinhas. Diga mais uma vez assim, de fato você tem que ter asa, mas debaixo de autoridade. Eu fui pregar em Águas Lindas, topei com o presbítero, ele mudou para lá. Ele estava lá exatamente na minha agenda, foi ver eu pregar. Eu dei a parte do Senhor, fiquei triste, ele não respondeu. Estava desviado. Os pastores na estrutural fecharam a porta. Em Águas Lindas não prega mais em lugar nenhum. O pastor dele foi ligando. Ainda tinha aqueles que eram a favor, dizendo, o pastor quer parar com o ministério do rapaz. Que tem aqueles assim que é rebelde, diz que é o pastor, é o homem. Não, meu filho, é Deus mesmo. É Deus usando o homem. É Deus já falando, tira a asa dele. A asa dada em Jesus para o seu ministério, homem não tira. Não, ninguém fecha a porta diante dele. Porque a asa que Jesus tinha no seu ministério, ele entrava em qualquer lugar, chegava em qualquer lugar, ia em qualquer lugar. Se não recebia, ele batia o pé e falava para o discípulo, volta, tira a poeira do pé, não tem problema. Mas nós vamos, ide, porque vocês têm asa. Vocês estão debaixo da minha autoridade. Prega o evangelho. Aquele que crê vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. Mas tu vai, ide, tu tem asa, tu tem asa. Vai, tu está debaixo de autoridade. Tu tem cobertura. O teu ministério tem amparo. A primeira vitória, o céu aberto sobre ele. A segunda vitória, o Espírito Santo sobre ele. A terceira vitória, a voz do céu, ele era reconhecido por Deus no céu. Está na palavra ou não está? Está na Bíblia ou não está? Como que fica os caras grandes por aí? Fala, pastor Zé Bento. Não entendi. Vamos aplaudir a Jesus. Asa cortada. Se coloca de pé, meus irmãos. Eu já vou orar e vou passar direto para o meu pastor. Mas que vocês guardem essa palavra.
Mas eu só queria apenas lembrar você que você só vai, só chega, só alcança, só vence se estiver debaixo de autoridade. Quem é teu pastor? Qual é a tua convenção? Esteja debaixo de autoridade. Amém, meus irmãos? Então fecha os teus olhos. Diga assim comigo: Deus, eu vou colocar a minha mão no ombro desse irmão, dessa irmã. Eu sei que ela tem asa, ela vai chegar, mas ela tem que estar debaixo de autoridade. Agora sacode ela e diz: não sai da cobertura, tu perde o céu aberto, o Espírito Santo se afasta e Deus fecha a boca e você não chega em lugar nenhum. Levante a tua mão para o céu e diz: eu vou orar pelo teu ministério. Se você está debaixo de autoridade, eu estou contigo. Se você está debaixo de autoridade, eu estou do teu lado. Se você está debaixo de autoridade, conta comigo. Conta comigo de madrugada, conta comigo meio-dia, conta comigo de noite, estamos juntos. Mas se estiver fora da autoridade, não conta comigo. Não serve para fazer parceria comigo. Não serve. Eu não fico contra a palavra. Eu fico com a palavra.